Shalom, Ovrahá, amigos da ONG Pergunte ao Rabino. E a pergunta de hoje é do nosso querido Wilson, da Rondônia, que é Porto Velho, que ele pergunta sobre o termo Nefesh. Quando sobre Yom Kippur está escrito Veinitim et nafshoteichem, vocês vão afligir a sua alma. E o versículo continua dizendo quer dizer, não come e não beba. Então, peraí, não comer e não beber, estamos afligindo o corpo, quer dizer, o corpo está sofrendo. Diz a Torá, traz vários mandamentos relativos a animais. Um desses mandamentos é Lotachsom Shor Bedishó. Você não pode colocar uma focinheira no boi quando ele está fazendo um trabalho em cima do trigo, está descascando o trigo. Era colocada uma canga no boi, o boi puxava uma madeira que ia separando o trigo da casca. Esse trigo ainda era um pouco verde, o trigo e a casca ainda eram uma coisa só, não era um trigo seco já que ele se soltou já da casca. Então o boi ficava com vontade de comer esse trigo. E a Torá fala, você tem que deixar ele comer, senão ele vai sofrer. E esse é o mandamento de Lotarsom, você não pode colocar a focinheira no boi na hora que ele está trabalhando no trigo, tem que deixar ele comer, senão ele vai ter um sofrimento muito grande. Outra coisa interessante é quando a Torá escrita fala sobre alma, na criação do mundo, por exemplo, os animais são chamados de Nefesh Chaya, uma alma viva, e o ser humano é chamado de Nishmat Chaim, uma alma vida. Diferença entre uma alma viva e uma alma vida. Também tem um conceito de Halachá chamado Pikuach Nefesh. A palavra Pikuach, Lefakeach, é como cuidar, vamos dizer assim. Esse cuidar assim de como uma mãe cuida das crianças. Então, a palavra Lefakeach seria assim, é usado até para imposto de renda, lá para fiscais lá em Israel eles usam essa palavra Pakar, né, para fiscais da prefeitura e Pakar Mas Achnasá, o fiscal do imposto de renda, quer dizer, a linguagem Lefakeach quer dizer assim, você cuidar para que a coisa esteja certa. Então por isso eles usam essa palavra, a prefeitura, o imposto de renda, tipo para tentar dar essa sensação para a pessoa de que eles estão pensando no seu bem. Então vamos vamos deixar isso para... Não é o tema da nossa aula, não é a nossa categoria. Mas me lembrou uma história que aconteceu em Sukkot. Uma pessoa construiu uma sucá numa área pública. Ele morava num prédio, no jardim do prédio ele construiu a sucá numa área pública. Acho que não pertencia exatamente ao prédio, mas pertencia à prefeitura. Mas as pessoas da redondeza já falaram, estão começando uma favela aqui no nosso bairro, e eles foram lá, fizeram abaixo-assinado, foram reclamar na prefeitura. Chegaram lá, o encarregado exatamente era um judeu, que ele entendeu exatamente do que se trata. Então ele fez um decreto da prefeitura, uma lei da prefeitura. Ele falou, olha, essa pessoa então vai receber uma intimação que ele tem 8 dias para desmontar essa barraca. Quer dizer, 8 dias já passou a festa de Sukkot. Então ele entendeu que a pessoa vai precisar da sucá só por 8 dias, não vai precisar mais do que isso. Ele falou, ele tem 8 dias de prazo para desmontar essa barraca. Então, assim, esse era um fiscal bom, fiscal bonzinho.
De qualquer maneira, voltando para o Pikuach Nefesh, né? Que quando Deus me livre, a pessoa tá doente, você tem que levar ele para o hospital no Shabbat, no Yom Kippur, não importa, tem que ligar o carro, acender fogo para ligar o carro, você liga o motor de combustão, leva a pessoa para o hospital. Eu já fiz isso, já levei uma pessoa para o hospital no Yom Kippur, eu levei ele para o hospital samaritano em Genópolis. Esse hospital é exatamente do lado da sinagoga dos judeus sírios. Imagina, chega lá 2 rabinos de talit, ele estava de Streimer, né, aquele chapéu de pele, e a gente num táxi no Yom Kippur. No Yom Kippur ele estava com uma arritmia, levei ele para o hospital para o samaritano no Yom Kippur. Então vocês imaginam, isso é chamado Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh quer dizer é fiscalização da alma, vamos ter cuidados em relação à alma. E aí a pergunta do nosso querido Wilson é: o que tem a alma a ver com isso, né? Estamos falando sobre não comer, não beber, sobre um tratamento médico, e a alma, graças a Deus, a alma, se a pessoa não come, não bebe, quem morre é o corpo. A alma sai do corpo, a alma continua vivendo. E quem vai para o hospital é o corpo, quem passa por um tratamento é o corpo. A alma não precisa de remédio para o coração, de coisas assim. Em outras palavras, nós entendemos então que a intenção da Torá, quando a Torá fala alma, fala nefesh, a intenção, ela não é exatamente a nefesh sem o corpo. Quando a Torá fala sobre os animais, que eles são nefesh hayah, a Torá já está te dando um conceito de que a pessoa viva pode ser chamada de nefesh, pode ser chamada de nefesh, que o animal vivo pode ser chamado de nefesh, ou seja, um conceito. Quando a gente fala a palavra nefesh, não necessariamente é a alma sem o corpo, mas pode ser o corpo quando ele tem uma alma. Aí ele é um corpo vivo. Corpo vivo pode ser chamado de nefesh. Um corpo morto já não é chamado de nefesh. Então, é usada muitas vezes na Torá a palavra, olha, a conta das almas, a conta minena nefashot, kama nefashot, vekol nefesh asher arad im Yaakov leMitzrayim. Todas as almas que desceram com o Yaakov, com Jacó para o Egito. Então a palavra nefesh, o primeiro significado dela é corpo vivo. Então corpo vivo não vai ser chamado de corpo, vai ser chamado de nefesh, vai ser chamado de alma. Então você chega no lugar, você fala, não tinha aqui nenhuma alma viva, não tinha nenhuma alma viva. Quantas almas mortas tinham nesse lugar? Também não tinha nenhuma alma morta. Qual a intenção falando não tinha aqui nenhuma alma viva? Quer dizer, nenhuma pessoa viva. Então a Torá usa essa palavra nefesh como genérico para te dizer pessoas vivas, animais vivos. Isso vai ser chamado de nefesh. Agora vamos já separar a alma do corpo. E quando você fala nefesh, a palavra nefesh normal, se relacionando somente ao lado espiritual da pessoa, essa nefesh, a gente vai se relacionar a alma animal, ela vai ser chamada de nefesh abeimet. Vai ter uma alma que é chamada de alma intelectual, nefesh sichlit, que ela é um acessório da alma animal. Ela é mais uma alma que ela tem uma fonte diferente da nossa alma animal, mas que ela está no mesmo nível de mundo de Asiá. Mesmo que a alma animal e a alma intelectual, a nefesh sichlit, elas têm duas fontes diferentes, mas o nível delas é igual.
depois vai ter mais, a gente vai ter a nossa alma divina, que isso é você. E a manifestação da alma divina é alguém que está procurando o judaísmo, que se atrai por Torah Mitzvot. Então, o fato de você estar assistindo a nossa aula, isso é a manifestação da alma divina. Então, vamos em frente. A palavra nefesh, quando ela vai ser usada, uma pessoa tem uma doença psiquiátrica. E tinha um conhecido meu, que ele estava no Rebbe, no nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, e o Rebbe deu para ele uma brachá. Ele tinha um problema psiquiátrico, e o Rebbe deu para ele uma brachá: menuchas hanefesh, refuas hanefesh, refuas haguf, cura da alma, cura do corpo. Menuchas hanefesh, menuchas haguf, a tranquilidade da alma, a tranquilidade do corpo. E agora a gente pergunta, essa palavra nefesh aqui, aonde ela vai se aplicar? Então, no hebraico moderno, vai ter um conceito que se chama machalot nefesh. Machalot nefesh quer dizer doença psiquiátrica. Doença da alma, é usado esse conceito, doença da alma, para dizer que o equipamento, o corpo, não está funcionando bem, quer dizer, a cabeça não está funcionando bem. Isso é chamado de machalot nefesh. Então vai ter um médico psiquiatra, é chamado de Rofe Ruach. Então isso é um dos nomes um dos níveis da alma divina, é chamado Ruach. Então, para não ficar Rofe Nefesh, para Machalot Nefesh tem o Rofe Ruach. Então, se a pessoa tem uma doença de Nefesh, ele tem um médico de Ruach. E no hebraico de Israel funciona assim. E, em outras palavras, em todos esses casos, tanto no caso do Yom Kippur, que você vai afligir a sua alma, está se relacionando a um corpo vivo. Porque o corpo morto, se ele não come, não tem problema. Então a Torá usa a palavra alma para se relacionar ao corpo vivo. E tanto em relação ao ser humano quanto em relação ao animal. Isso é a Torá escrita. E agora uma curiosidade: por que Abraham Avinu, ele ensinava a Kabbalah, ele ensinava o lado oculto da Torá, e nós sabemos que o nosso patriarca Yaakov, ele estudou nas yeshivot, na yeshiva de Shem e na yeshiva de Ever. Por que precisava estudar em dois lugares? Diz o Rebbe, na yeshiva do Shem se estudava o lado revelado da Torá. Na yeshiva do Ever, que era o bisneto do Shem, e naquela época eles viviam muito tempo. Shem era o filho do Noach, Sem, acho que se traduz. E o Ever era o bisneto do Shem, e eles viviam muito tempo naquela época, e eram duas yeshivot. Diz o Rebbe, o Yaakov Avinu, ele estudou então 7 anos na yeshiva do Shem e 7 anos na yeshiva do Ever. E porque ele estudou em duas yeshivot, diz o Rebbe que na yeshiva do Shem se estudava o lado revelado da Torá, e na yeshiva do Ever se estudava o lado oculto da Torá. Nosso patriarca Abraham, ele ensinava para as pessoas o lado oculto da Torá, ele ensinava a Kabbalah, porque ele ensinava o que é Deus. Tudo que tem a ver com Deus é o lado oculto da Torá. Então nosso patriarca Abraham ensinava como rezar para Deus, então ele tinha que falar sobre assuntos espirituais, sobre Deus. Moshe Rabbeinu, ele trouxe a Torá para a gente, e na Torá está escrito que é proibido assassinar, é proibido roubar, e o assassino, ele é condenado à morte, e o ladrão, ele tem que pagar uma multa que pode chegar até 500% do valor do que ele roubou, no máximo 500%. E agora, se Moshe Rabbeinu falasse sobre alma, você chegaria
num problema que, imagina na Inquisição, 500 anos atrás, ameaçaram uma família de morte, falaram para eles: ou vocês vão rezar na igreja, vão rezar lá para a Trindade, vão falar que Deus é 3 em 1, 1 em 3, ou não sei, falar que é a tia de Deus, a mãe de Deus, sobrinha de Deus, prima de Deus, e tem que acreditar lá em toda a mitologia cristã, ou vocês vão ser queimados em praça pública, vão fazer um feriado na cidade, e esse feriado na cidade vão trazer a cidade inteira para ver o espetáculo, uma mulher grávida com 10 crianças, todo mundo pegando fogo e gritando, berrando. E essa pessoa foi e perguntou para o rabino o que ele faz. O rabino falou: se você não consegue fugir, tem 3 coisas que a gente tem que morrer e não fazer. Uma delas é idolatria. A gente tem que morrer e não fazer idolatria. Então, se eles estão falando para você, ou você vai fazer idolatria ou você morre, então morre e não faz. Então aí o rabino falou para ele: mas Hashem está vendo e não fica devendo, mas paga com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas de toda a família. E nesse caso que você já não vai mais estar no mundo material, não vai precisar do dinheiro, não vai precisar das felicidades judaicas de toda a família, Hashem vai te dar um alto paraíso, que 1 hora no baixo paraíso equivale a 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. 1 hora no alto paraíso equivale a 70 anos no baixo paraíso. Aí você vai dar risada que aqui nesse mundo tinha dinheiro, tinha saúde, tinha felicidade. Você vai falar: pô, nos primeiros 10 minutos aqui já me valeu a pena de 70 anos de saúde, dinheiro, felicidades. Tá bom, ele concordou. Chega o dia, todo mundo que conseguiu escapar, escapou. Essa família não conseguiu escapar. Fizeram uma fogueira, feriado nacional, convidaram todo mundo para assistir o espetáculo, ver as crianças pequenas gritando, a mulher grávida gritando, todo mundo berrando antes de morrer queimado, e todas as pessoas olhando felizes, falando: olha, tá vendo? Quem não faz idolatria, olha o que acontece para ele. E a família em 5 minutos chegam lá no Alto Paraíso. E se Moshe Rabbeinu falasse, contasse isso, que existe alma, esses assassinos, eles iriam falar: olha, tá vendo, no nosso mérito, os inquisitores que assassinaram essa família dessa maneira tão cruel, eles iriam falar: no nosso mérito, essa família que aqui nesse mundo só sofriam, não conseguiam pagar as contas, sofriam o tempo todo, problemas de saúde, problemas de dinheiro, e chegaram lá em cima, estão lá no Alto Paraíso, e tudo isso quem fez? Nós colocamos eles na fogueira, atacamos fogo neles, eles foram para o Alto Paraíso. Olha só que favor tão grande. Vai perguntar para eles agora lá em cima o que eles preferem. Se eles preferem estar lá no Alto Paraíso ou voltar a trabalhar duro aqui na Espanha, carregar peso e ganhar pouco, trabalhar muito, ganhar pouco, ficar sofrendo, passando fome e frio. E eles vão falar que eles preferem continuar lá em cima. Então olha o favorzão que a gente fez para eles. Então no lugar de receber um castigo, a gente precisa de um prêmio, para não entrar nessa categoria de problemas, sendo que Moshe Rabbeinu nos entregou a Torá, e a Torá vai falar sobre prêmio e castigo relacionado a assuntos materiais. Moshe Rabbeinu não falou nem sobre paraíso espiritual. Ele falou que se você se comportar direitinho, você estudar a Torá, cumprir os mandamentos divinos, Hashem vai dar chuva para todo mundo. Para o vizinho que fez o contrário também, que não estudou a Torá, que não cumpriu nenhum mandamento divino, vai chover na sua casa, vai chover na casa dele também. Não tem como chover especificamente num lugar só. Então, Tachlis, continuação da história.
quando a gente fala agora sobre esse detalhe, Moshe Rabbeinu não podia falar de almas. Então, quando a Torá fala, Venitem et nafshotechem, o que ele está dizendo é que depois que ele já tocou no assunto levemente no Bereshit, que a gente soprou nele, soprou naquela primeira pessoa, que era o primeiro Adão, que ele era o Adão e Havá num corpo só, que tinha dois lados, Vaifach be'apav nishmat chaim, soprou nele uma alma vida. E Moshe Rabbeinu fala sobre os animais que eles são nefesh chaya, são almas vivas. Então você pode interpretar que tanto no Vaifach be'apav nishmat chaim soprou nele uma alma vida, quanto em relação aos animais nefesh chaya, almas vivas. E nesses dois casos você pode falar que o que Moshe Rabbeinu está se relacionando, ele está se relacionando que um corpo vivo é um corpo que tem uma alma, mas ele está se relacionando ao corpo com a alma e não está se relacionando à alma do corpo. Ou seja, ele está te dizendo um corpo vivo, um corpo com alma. Ele não está separando o assunto alma do assunto corpo. Então, quando o Moshe Rabbeinu ele fala, vocês vão afligir as suas almas, quer dizer, as pessoas vivas não vão comer, não vão beber, isso para eles é uma aflição. Não está se referindo diretamente à alma. Por que ele não está se referindo diretamente à alma? Se a gente vai falar sobre a alma divina, então a alma divina, se você não comer, não beber, ela está feliz. Por que ela está feliz? Porque ela quer mesmo se livrar desse mundo. O dia que ela puder sair desse mundo, ela vai ficar feliz. Porque alguém que veio lá de cima, aqui para baixo, imagina, as pessoas vão trabalhar numa mina de carvão, um exemplo assim extremo, e estão lá muito debaixo da terra, e tudo lá o oxigênio tem que trazer de cima, e a luz está lá, uma lampadinha no capacete, e sempre aquele perigo. E imagina se falam para eles, olha, agora vocês vão receber o seu salário e você não vai, terminou o trabalho, você não vai precisar trabalhar até o final, mas você recebe o salário combinado. Todo mundo vai querer fazer isso imediatamente, ninguém vai ficar lá um minuto. Ninguém vai falar, uau, eu tenho um prazer tão grande de estar aqui embaixo, trabalhando duro. Muito pelo contrário, ninguém tem nenhum prazer em estar aqui embaixo trabalhando duro. Então a alma divina, a hora que ela puder escapar desse mundo, ela escapa. E tinha uma história com o Alter Rebbe e o Rebbe Avram HaMalach. O Rebbe Avram HaMalach era o filho do Magid de Mezritz, que foi o Baal Shem Tov. Ele tinha um sucessor que foi o Magid de Mezritz. O Magid de Mezritz tinha um sucessor que era o Alter Rebbe. Então o Alter Rebbe, ele estava na época que ele estava estudando com o Magid, ele e o filho do Magid, eles fizeram um círculo no chão e eles falaram, agora nós vamos meditar sobre a grandeza de Hashem, o amor a Hashem, despertar os sentimentos. E eles estavam nesse círculo e cada vez que eles faziam uma rodada, eles estavam no nível de eu não sei como é a palavra em português aqui, mas um nível de ligação a Hashem, um nível de amor a Hashem maior. Até uma hora que o Rebbe Avram HaMalach, a alma já ia sair do corpo. O Alter Rebbe, ele correu, trouxe um beigel. Beigel era um pão da Rússia que era assim, o tamanho de um prato, uma rosca do tamanho de um prato. E trouxe o beigel. Aqui tem uns pedágios, né? No São Paulo. Eu compro uma caixa de biscoito. Estou falando do beigel e ele me bate aqui. Né? Então ele trouxe o beigel, colocou manteiga no beigel, enfiou na boca do Rebbe Avram HaMalach. E o
o fato dele estar com o Beigale, com manteiga na boca, materializou ele, a alma divina que já estava deixando o corpo, despencou de volta para baixo. E aí perguntaram para o Alter Rebbe, depois que eles contaram essa história, os alunos do Maggid perguntaram por que precisava de manteiga no Beigale, não era suficiente o Beigale? O Alter Rebbe falou, não. Ele já estava num nível que se fosse só o Beigale não trazia a alma dele de volta. Tinha que ter um prazer maior. Porque os prazeres desse mundo, eles materializam a pessoa. Eles tornam a pessoa materializada, tipo, eles abarram a alma no corpo. Então, por isso, a alma divina, ela não está interessada em prazeres desse mundo, porque ela não quer ficar nesse mundo. Ela é comparada a Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Deus, é a alma do homem. Quer dizer, essa alma divina, ela o tempo todo ela quer sair do corpo. Então ela não quer prazeres, ela não quer que você coma, que você beba, ela quer cair fora daqui o quanto antes. A alma animal que está ligada ao corpo, que sem ela o corpo não é um corpo vivo, essa alma animal, ela sofre com a falta de comida, a falta de bebida, porque ela está revestida no corpo. Por causa que a alma divina está revestida na alma animal, a alma divina também vai sofrer com a falta de comida, a falta de bebida. Quer dizer, na verdade, o corpo é um corpo material. Só para vocês terem uma ideia do que é São Paulo, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da Cracolândia. É uma coisa assim inacreditável. Uma prefeitura muito rica, eu não sei como. Não é a nossa praia, a gente está aqui, estamos no Galut. Galut é exílio. Quer dizer, não é o nosso assunto, o que a prefeitura faz com o dinheiro, não tem nada a ver com a gente. Eu pago o IPTU daqui, da ONG, nem precisaria pagar da ONG, pago da ONG também. A gente paga IPVA para poder andar com o carro da ONG na rua. Tudo aqui é pago. Agora, me fala, por que tem toda essa tragédia acontecendo à nossa volta? Aí já não tem a ver com a gente. A nossa parte de pagar a gente está fazendo, o que eles pedem a gente paga. Agora, porque para onde vai o dinheiro, aí já os brasileiros teriam que verificar isso. A gente está aqui no exílio. Quando tiver já lá, nós já vamos falar tchau, tchau, exílio, bye, 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 golos. Voltando então pro... uma vez me falou o Rabbi Shmuel Gurevitch em relação ao Estado de Israel até. Ele falou, nós estamos exilados no meio deles. Ele falou que até o próprio Estado de Israel é um exílio. É uma comunidade judaica muito grande, mas é um exílio. Uma coisa interessante é que uma vez alguém perguntou para o Rebbe de Lubavitch sobre Nittelnacht. Tem uma tradição judaica chamada de Nittelnacht, que nessa noite do Natal, que é o ápice da tumá, do lado impuro da idolatria do cristianismo, o ápice daquela idolatria se revela naquela noite de Natal. Então a gente não estuda a Torá na noite de Natal, porque quando a gente estuda a Torá, a gente está trazendo vida para o mundo. Então, naquela noite a gente não quer trazer vida para o mundo, a gente quer, porque se trouxermos vida para o mundo, a idolatria também vai receber mais do que o lado ruim, o lado impuro vai receber mais do que eles recebiam durante o ano inteiro. Que eles estão em mais... a revelação do lado impuro está maior. Então, alguém perguntou por que na terra de Israel não se faz muito essa tradição do Nittelnacht. Aí o Rebbe falou, porque os anjos lá em cima responsáveis pelos países, tem os anjos dos países europeus, né, que são os países cristãos, e tem os anjos do Ismael, os países muçulmanos. Então
o Rebbe falou, olha, porque durante muito tempo tinha o Sar Shel Ismael, o anjo de Ismael, ele que regia nessa região. Então não fazia diferença se você vai estudar a Torá no Neto Narto, não, porque essa região não recebe, não está ligada à impureza da idolatria do cristianismo. E aí a pessoa perguntou para o Rebbe, agora que já tem o Estado de Israel, qual é o anjo lá em cima responsável? O Rebbe falou para ele, por que você tem que ficar se aprofundando nessas coisas? Vai estudar Shulchan Aruch, estuda coisas mais simples. O Rebbe não quis responder. E isso que o Rebbe Shmuel Gurevitz era o meu diretor administrativo no Heider de Kfar Chabad, 1984. Aí ele me falou, nós estamos no exílio, no próprio Estado de Israel estamos no exílio. Então, quanto mais aqui no Brasil. Então, o IPTU a gente paga, o IPVA a gente paga. O que eles fazem com isso já o país é deles, não é nosso. Então, não, a gente não tem que fazer. Mas que é uma tragédia. Mas voltando então para o assunto da Nefesh, a alma animal está revestida no corpo. Então, está faltando comida, a alma animal está sofrendo por causa desse revestimento. A alma divina está revestida na alma animal. Está faltando comida, a alma divina está sofrendo também. Mas a alma divina iria querer, quando a gente come, a gente bebe, a gente reforça o Yetzer Hara, a gente, como se fala, faz exercícios para a alma animal. A alma animal fica forte. Se a alma animal fica forte, a alma divina fica fraca. Então, ela está disposta a sofrer para que a alma animal não fique forte. Seria uma coisa assim. Então, a gente já tem as leis de kashrut, não é qualquer coisa que a gente come. E a gente já tem os limites que a gente dá para a alma animal. Então, a pessoa vai falar, eu podia estar comendo muito melhor, e agora estou sofrendo, estou comendo menos. Então a alma divina está feliz com esse sofrimento, que ela fala, pelo menos esse sofrimento está enfraquecendo a alma animal. Mas a alma animal, ela não está feliz, que ela é a alma do corpo. O corpo está sofrendo, ela está sofrendo junto. Aí o que acontece na prática? Quando a Torá fala sobre alma, então, a Torá está falando pessoa viva. A Torá não está entrando em detalhes se é a alma animal, se é a alma divina. E aqui quando a Torá fala, você não vai comer, não vai beber, você vai afligir a sua alma, tem o lado da aflição verdadeiro, que a alma animal está revestida no corpo, a alma divina está revestida na alma animal, todo mundo sofre, até a alma divina. Tem o prazer da alma divina, que ela está sofrendo por um bom motivo, então ela está feliz. Tem o sofrimento da alma animal, que ela não iria querer que existisse Yom Kippur. E com tudo isso, quando a Torá fala, você vai fazer sofrer a sua alma, a intenção não é a alma. A intenção é você vai se fazer sofrer. Quer dizer, você é uma pessoa viva, você é um corpo com alma, então você é uma pessoa viva. Então a Torá te chama de alma, mas está se referindo a você como pessoa viva e não a você como alma sem conexão ao corpo. Isso é de uma maneira assim bem genérica em relação a esse assunto. Vamos fazer mais aulas sobre o assunto alma, que é você. Você é uma alma divina, você tem uma alma animal, você tem um corpo. Então imagina assim, eu poderia explicar para uma criança pequena, é um homem montado num cavalo, é você com a sua alma animal. A criança pequena iria perguntar onde entra a alma intelectual, que tem mais uma alma, Nefesh HaSechlit, a alma intelectual. Então, para você, que você é a alma divina, se revestir no corpo, você precisa se revestir na alma animal. Só que o animal, o instinto domina o pensamento. Então o pensamento está abaixo
do instinto. Aí tem a necessidade da alma, a nefesh sechlit, a alma intelectual, que daí dá para cobrar de uma pessoa que não é judeu cumprir 7 mandamentos. E não dá para cobrar de um boi, não dá uma chifrada e assassinar alguém. Então o boi, se der chifrada, ele não vai ser chamado pela Torá de assassino e vai precisar do tribunal e condenar ele à morte. Não, vou matar ele por outro motivo, para ele não chifrar mais alguém. Mas ele não vai chegar lá em cima e vai ter que passar 12 meses no Gehenom por causa que ele assassinou e... Não, ele não tinha controle. Ele tem um sentimento e o sentimento domina o intelecto. Então o instinto dele usa o intelecto para chegar onde ele precisa. O ser humano tem essa alma intelectual também, que ela junto com a alma animal se torna uma coisa só. E sendo que as almas não têm os limites que o corpo tem. E por causa disso, dá para cobrar de um ser humano de não assassinar, não roubar, não dormir com a mulher do outro, não dormir homem com homem. E falando dormir é delicado, assim, né? Vocês entendem do que se trata? Então, na prática é isso. Ultrapassamos um pouquinho o horário normal da nossa aula, mas você não perca tempo. Sempre que você está ouvindo a nossa aula, compre um fone de ouvido agradável. Tem pessoas que não se importam em colocar um fone daqueles grandes. Eu vejo meninas que vão para o metrô, saem do metrô com aqueles fones assim, dançando no meio da rua, felizes. Não estão sentindo o peso do fone. Tem pessoas que já colocam aqueles fonezinhos de condução óssea. Tem pessoas que colocam o fone dentro do ouvido e não sentem assim um desespero. E tem pessoas que podem pegar o alto-falante, tem aqueles alto-falantezinhos, caixa de som externa que você coloca no Bluetooth do seu telefone, coloca ele na pochetinha ou não sei, pendura no pescoço. De qualquer maneira, aproveite para ouvir a nossa aula quando você está arrumando a sua casa, lavando louça, lavando roupa, arrumando as camas, fazendo faxina nos e-mails, fazendo faxina nas mensagens do WhatsApp. É uma aula de 40 minutos, 45 minutos, vai dar certinho. 45 minutos você já terminou de arrumar a casa inteira. Aí você vai preparar o almoço, mais 45 minutos você ouve mais uma aula. E que a gente dê a vocês, agora a gente fala Git Kvitel. Eu vou fazer um videozinho sobre por que se fala Git Kvitel Pitkatová. A Gut Kvitel em Yiddish, Pitkatová. E como se dizem, o termo é o termo do Zohar em aramaico, Pitkatava. Aí foi traduzido para Yiddish, para hebraico. Eu vou fazer uma aula sobre isso. Isso a gente vai falar agora a Git Kvitel, Pitkatava, até o Shana Rabá. Kol tov atzlacha rabá, kol tov. E atzlacha, briut, panasá beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Nachat Yodei Amitim Ekol HaMishpacha. Agit Kvitel, Pitka Tová Kol Tov. Bye bye. Muita alegria, não se esqueça disso. 24 horas por dia, porque diz o Rambam, o trabalho divino deve ser feito com alegria. Ivdat Hashem B'Simcha. E nossas 24 horas diárias são um trabalho divino. Depois eu explico para vocês como isso funciona. Então, muita alegria.